Efésios 3 é bastante verso, é do 1 ao 20. Só para lembrar que Paulo, a epístola aos Efésios, então eu vou ler corrido, então o comentário vai ser antes, um breve comentário. A epístola aos Efésios foi escrita, é uma das cartas da prisão. Os irmãos já ouviram falar bastante isso, né? Que Paulo escreveu cartas quando estava na prisão. Então, Efésios é uma delas. Lembrar que na prisão domiciliar, estava numa casa, foi alugada uma casa em Roma, e lá ele recebia os irmãos. Obrigado, Lê. Tem água e café, se alguém ficou curioso, já estou dizendo o que tem aqui. Que tem lá no hall de entrada, né? O cafezinho e a água. Paulo escreveu Colossenses, Filipenses, Efésios. Me ajuda, Rabino? Colossenses, Filipenses, Efésios. Colossenses, Filipenses, Efésios. São as cartas da prisão. Então são 5 cartas da prisão. E Paulo escreveu agora na prisão definitiva, essa que eu falei era domiciliar. Na definitiva, a segunda epístola a Timóteo, pelo menos. Há quem diga que ele escreveu o Tito também, de lá dessa prisão. Mas a última foi a segunda Timóteo. E lá já tinha a sentença de morte dele, e ele sabia que em alguns dias ele seria levado para ser executado sob o império de Nero, o imperador Nero romano. Paulo foi executado, segundo a história, no ano 68. E em 64, 4 anos antes, Nero, dizem os historiadores, incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos, nos judeus e nos cristãos. E aí houve julgamento de cristãos presos, e um deles foi Paulo. E aí saiu a sentença de morte para ele. E aí, com esse pano de fundo, fica mais fácil da gente entender quando ele falou assim para Timóteo. Falou que estava chegando a hora da partida dele, e diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, contrastando com o juiz iníquo que condenou ele sem culpa. Então esse justo juiz não está lançado ali sem motivo nenhum. O Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Bom, essa é a carta da prisão mamertina, lá daquele buraco, aquele calabouço, aquela caverna lá na Itália, onde ele está. Efésios é escrito da prisão domiciliar, da casa alugada. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque ele começa dizendo: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Então, a prisão era essa. Vamos lá? Efésios 3:1 em diante. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, eu estou sentindo coceira de vontade de fazer comentários, mas se eu fizer comentários, o tempo vai correr e não vai ter tempo para a jornada, então eu vou ler corrido. Um dia nós poderemos fazer reflexões a respeito disso. A revelação que me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro,
conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Dispensa comentários, né? Tem muito comentário nesses versinhos aqui, não é, Rabino? Mas dispensa comentários. Mas eu repito, tem muito. Nossa, vai longe, vai longe. Vai uma lição de casa aqui, uma sugestão, pastora, para a escola sabatina. Se algum dia vocês estudarem aqui, depois que encerrar a sequência que estão fazendo, nesses pouquinhos versinhos, do 1 até eu li até o 21. Eu li o capítulo 3 inteiro, são 21 versos. A lição de casa é contar quantas vezes está a palavra mistério. Só contar. E aí, numa escola sabatina, discutir o que é que Paulo chama de mistério. Eu fui levado a estudar sobre isso. Já vou adiantar, porque no mundo moderno, no mundo pentecostal moderno, é do neopentecostalismo, mas teve também no pentecostalismo um pouco mais antigo, uma das justificativas para as línguas estranhas na igreja é que se fala mistério. E aí a teologia tradicional sentiu-se compelida, quase obrigada, a estudar o que é mistério, o que o Novo Testamento chama de mistério. Vou adiantar para o estudo. O apóstolo Paulo fala do mistério da iniquidade e fala do mistério da piedade. São os dois mistérios. Aqui ele fala em muitas vezes a palavra mistério, mas nas suas epístolas todas, na verdade, são dois mistérios: o da iniquidade e o da piedade. É um estudo maravilhoso, vale a pena. Tá bom? Bom, mas vamos continuar? Isso é a meditação dessa tarde, do início da tarde. E a ênfase, irmãos, eu falei de mistério e outras coisas para ser explorada aqui, mas a ênfase que eu quis dar ao ler esses textos é sobre a importância da igreja, que nós vamos continuar na nossa jornada
estudando sobre a igreja cristã. Na jornada anterior, nós estudamos a igreja cristã quando Cristo fundou, nós estudamos a igreja cristã depois que Jesus foi para o céu. Então, a igreja cristã no período apostólico. Estudamos que o último apóstolo a morrer foi João, no ano 100. Lembram? Isso, no ano 100. João, no ano 100. Então, a igreja cristã primitiva, a igreja cristã do período apostólico, vai desde a sua fundação até o ano 100. Do período apostólico, desde a sua fundação, acho que é meio forçado. Na verdade, é desde a assunção de Cristo, ano 30 e poucos, até o ano 100. Por que eu estou falando de igreja apostólica? Porque da assunção de Cristo em diante, a mesma igreja passou a ser dirigida pelos apóstolos. E é por isso que nós chamamos de igreja apostólica. Igreja primitiva e igreja apostólica. E aí a pergunta na aula anterior foi, antes de eu fazer a pergunta, eu vou pedir desculpa de eu estar falando sentado, porque eu não estou podendo ficar muito tempo em pé. Tá bom? É só por isso. Eu prefiro falar em pé, mas eu estou me esforçando aqui para falar sentado. Né, cowboy? ele não concordou comigo. É o pequenininho da Mary e do Francis, que está de chapeuzinho de cowboy, está de caipirinha, bigodinho, cavanhaque. Eu desconfio que ele vai num casamento, ou é uma festa junina? Eu acho que é festa junina. Tá bom, vamos lá. Por que eu fiz a pergunta da igreja dirigida pelos apóstolos, e aí morreu o último deles no ano 100, que é João, e a pergunta era: como é que a igreja continuou? Quem passou a ser o regente dessa igreja? E na jornada anterior nós respondemos. Os alunos dos apóstolos, lembram que eu falei que eu falei para mim, eu tenho uma pequenininha de 8 anos, e eu falei para ela que Jesus tinha alunos, ela achou o máximo. Eu falei os apóstolos, ela não entendia, discípulos. Eu falei, olha, é o seguinte, era uma sala de aula como a tua. Jesus era o professor e os apóstolos eram os alunos dele. Só que não eram crianças como tu, eles eram tudo barbados como eu, eram adultos. E ela achou o máximo, Jesus é professor, e eles eram os alunos. Pois é, então vamos lá. Assim como Jesus tinha os seus alunos, os apóstolos também tinham os seus alunos. Claro. E morreu o último dos apóstolos, os alunos dos apóstolos deram continuidade para a igreja. E como é que a história da igreja cristã passou a denominar os alunos dos apóstolos? Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma recapitulaçãozinha, né? Como é que passaram a ser chamados os líderes da igreja cristã, que tinham sido alunos dos apóstolos, depois que morreu o último dos apóstolos? Tinha um nome que os definia. Não aguentei, vou ficar em pé um pouquinho. Claro, a patrística é o estudo deles. Eles passaram a ser chamados de pais da igreja, ou padres da igreja. Não está errado, tá bom? Em espanhol, pai é padre, né? E como é que o argentino chama o padre da paróquia? O cura, para não confundir com o papai de sangue, porque o papai de sangue é padre, então o padre da paróquia eles dizem que é o cura, tá bom? Mas vamos lá. Então os pais ou padres da igreja passaram a dirigir a igreja. Vocês viram, nós vimos na jornada passada, nós vimos na jornada passada que nós evangélicos, que nunca fomos católicos, então eu não me incluo, porque eu contei que eu estava me preparando para a primeira comunhão quando meu pai se converteu, e eu fiquei bravo porque eu perdi a primeira comunhão, é dia de festa, eu perdi. Então, quem é evangélico e nunca foi católico é tentado a ter um preconceito contra algumas tradições trazidas, chegadas até nós
pela Igreja Católica. É ou não é? Quem é evangélico e nunca foi católico? Eu lembro que na jornada passada eu até perguntei, quem aqui já foi católico? Alguns ergueram a mão, eu fui, outros foram e tal. Vocês foram, casal? Nós somos. Vocês são! Então tá ótimo, melhorou ainda mais agora. E aí naquele estudo nós percebemos uma coisa, é preconceito de evangélicos, porque a grande herança que a igreja evangélica tem hoje foi preservada pela Igreja Católica, chegou até nós pela Igreja Católica. Naquela jornada nós vimos uma distinção, que o preconceito de alguns evangélicos é decorrência de ignorância, e quando eu estou falando de ignorância não é no sentido pejorativo, de xingamento, de desfazimento, de disfarçatez, não é nesse sentido. Ignorância no sentido de desconhecimento, é nesse sentido, no sentido puro da expressão. Muito do preconceito decorre do desconhecimento. Vou explicar por quê. Aliás, na jornada anterior, está sendo gravado e eu saí do microfone, agora que eu me dei conta, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Não, porque daí acho que não grava direito lá. Desconhecimento em que sentido, irmãos? Nós apresentamos na jornada passada que a palavra católico quer dizer universal. Quer dizer abrangendo o todo. É uma palavra grega, catholique, abrangendo o todo, universal. Então a igreja de Cristo, ela é só em Jerusalém? Jesus, antes de ir embora, ele disse assim, fez o comissionamento para ir para todo mundo, e disse que começando por Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até aos confins da terra. Jesus preconizou, Jesus profetizou, Jesus previu que a sua igreja teria abrangência universal. Então a palavra católico, católique, se eu não me engano, o primeiro pai da igreja a usar essa palavra grega, se eu não estiver enganado, depois eu vou pedir uma ajuda da Meire, porque ela andou lendo mais recentemente isso. Eu não estou lembrado se foi Clemente de Roma, São Clemente, ou se foi Inácio de Antioquia, Santo Inácio. São dois pais da igreja, tá? E mais ou menos contemporâneos. Clemente nasceu no ano, tem a história, não dá uma data fixa, diz que é entre 30 e 35 da era cristã. Então, foi Inácio de Antioquia. E Inácio também nasceu. Na carta aos Filipenses. Ótimo, obrigado, Ney. Eu pedi ajuda porque eu sabia que viria essa ajuda. Vamos lá. Esses dois eram contemporâneos dos apóstolos, nasceram no ano 30 e 35, por aí, tanto Inácio quanto Clemente, e morreram no ano 100 e pouco. Quer dizer, eles ficaram vivos durante toda a vida dos apóstolos. O João morreu, foi esse João no 100, e eles morreram martirizados no ano 100 e alguma coisa. Então vamos lá. Falei tudo isso para responder a pergunta: por quem foi dirigida a igreja depois da morte do último dos apóstolos? E a resposta já foi dada: pelos pais ou padres da igreja. Quando a teologia católica ou a teologia evangélica fala padres da igreja, não está falando de todo e qualquer padre, está falando daqueles que foram chamados pais da igreja, que foram continuadores do ministério eclesiástico dos santos apóstolos. Mas a tradição histórica da igreja cristã em geral não considerou pais da igreja só aqueles que tinham sido discípulos dos apóstolos. Considerou pais da igreja alguns
no século depois e depois e depois. Os alunos dos alunos dos alunos dos discípulos dos apóstolos. Umas 4 gerações. Até o 5º, 6º século, por aí. Nós vamos ficar hoje só no 1º e 2º século. 2º século, 100 e pouco já é 2º. Para dar um pulão grande lá na Reforma. Eu estou falando da Reforma, estou falando de 1500 e alguma coisa. Olha só, irmãos, o erro dos evangélicos. Eu falava com o rabino, eu chamo o pastor Daniel de rabino, tá? É uma liberdade que nós temos os dois, e eu chamo de rabino porque ele é cultor da língua hebraica e das tradições hebraicas. Olha as bandeiras lá, uma delas é de Israel. Então, não exagero ao chamá-lo assim. Falava com o rabino instantes antes aqui, a esse respeito, né, dos pais da igreja. Como é que foi? Fez um questionamento aqui, uma colocação. Eu não lembro exatamente o tópico, mas ao falar vai surgir, talvez o rabino lembre. Queria dizer o seguinte, irmãos: a maioria dos evangélicos são tentados a achar que a doutrina bíblica pura, verdadeira, vem de Lutero para cá. Lutero é 1500, o ministério dele, da Reforma, é 1531 de outubro de 1517, é isso? Me ajudem aí. 31 de outubro eu tenho certeza. Eu queria confirmar se é 1517. Foi quando ele pregou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Ali é dado como marco inicial da reforma luterana. É isso mesmo, né? 31 de outubro. Puxa, a minha memória, olha, eu estou velho. A minha memória às vezes está me dando umas rasteiras, mas hoje, por enquanto, ela funcionou. Ontem eu fui falar uma data e eu falei uma data 100 anos errada. A criação do dia do pastor. Eu dei a criação do dia do pastor presbiteriano, dia do pastor metodista, dia do pastor assembleiano, e aí falei, era uma live, e falei do dia do pastor batista do 7º dia, que nós criamos há pouco tempo atrás, e é hoje, é o 2º sábado de junho. Parabéns, pastor, parabéns, pastora. É hoje, dia do pastor batista do 7º dia. E aí eu fui falar do dia do pastor batista geral, que são dominguistas. É 2º domingo de junho, foi domingo passado. É o 2º domingo de junho. E aí eu fui dizer quando foi criado. E não é que eu falei que foi 1855, está gravado, vou ter que me retratar, é 1955. Foi um ano depois que eu nasci. Eu nasci em 54, em 55 foi criada o dia do pastor batista. Contei por que foi criado. Tinha um pastor bem idoso, velhinho, no Rio de Janeiro. Estava idoso e não tinha mais saúde para ser pastor. E o sustento dele vinha da remuneração como pastor. Agora ele estava largando tudo, ele ia comer vento. Foi então que a Convenção Batista no Rio de Janeiro se reuniu para criar uma caixa de socorro mútuo e assistência aos pastores, pensando naquele pastor velhinho que não podia mais ser pastor. E aí todos concordaram, por unanimidade foi votado, e aí agora vamos escolher então o dia do pastor batista. E aí foi escolhido o 2º domingo de maio, e votaram e aprovaram. Já aprovado, não se levanta para aí, mas tem um problema. Qual é o problema? Já está votado. Não, o 2º domingo de maio é dia das mães. Não, o 2º domingo de maio eles votaram. Aí alguém se levantou, não, o 2º de maio é dia das mães, 2º domingo de maio é dia das mães. Ele disse, é mesmo, nós tínhamos esquecido isso. Aí jogaram para o 2º domingo de junho. Inicialmente foi o 2º domingo de maio. Só que o meu erro, isso foi em 1955, eu falei 1955. Nem existia batista no Brasil. Os batistas vieram em 1860 e alguma coisa. Tá bom? Então, tá bom. Perdão. Vamos continuar.
na nossa linha de, eu perguntava assim, alguns evangélicos, e quando eu falo evangélico, eu não estou falando da denominação, pode ser batista do domingo, pode ser batista do sétimo dia, pode ser adventista, pode ser Assembleia de Deus, pode ser congregação cristã, pode ser universal do reino de Deus, qualquer igreja evangélica. Algumas igrejas evangélicas agem, pensam que o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, é de Lutero para cá. Isso é um engano muito grande. Isso é um engano muito grande, que sempre que nós tivermos oportunidade, nós deveríamos desconstruir. Não é combater, fazendo queda de braço, esgrima intelectual, teológico, não é nada disso. Mas desconstruir com amor e tentar mostrar que a igreja de Cristo, ela existe desde que Cristo fundou ela. Ela não vem de Lutero para cá. A igreja, porque, irmãos, se nós pensarmos assim, Lutero é 1517. A pergunta é, os 1500 anos antes disso, então todo mundo se perdeu? Pensa comigo. Ninguém por 1500 anos se salvou? Se a igreja verdadeira é de Lutero para cá? Se a igreja cristã de fato é de Lutero para cá? Então, percebem como é uma afirmação que muitos repetem sem pensar muito nas consequências, no desdobramento dessa convicção errônea. Então, isso. Sabe, Noeli, foi boa a observação da Noeli, é como se fizesse, ninguém fala isso escancaradamente, mas é como se fizesse essa construção mental. A igreja verdadeira foi de Cristo até o último apóstolo, durou 100 anos, e depois de Lutero para cá. É absurdo isso, desculpem, aqui está falando um não católico, falando agora ao casal aqui, e eu não sou suspeito, eu tenho que ser sincero, é um absurdo o evangélico pensar assim. Tá bom? Bom, vamos continuar? Mas depois nós vamos chegar em Lutero. O que está nos interessando nas jornadas é, antes de chegar em Lutero, como é que a igreja chegou até os nossos dias, a igreja cristã. Então eu dizia que o Clemente usou a palavra católica, grega, catolique, para dizer, para se referir a uma igreja como sendo de abrangência universal. E dali em diante passou a se usar o nome Igreja Católica. Nele, tu tem aí fácil o credo apostólico? Tu mandou para mim, mas se eu for procurar agora, eu vou levar uma eternidade. Isso, e em Jesus Cristo, seu Filho. Nós vamos ler o credo aqui, irmãos. É uma oração digna de ser lida por todos nós, de ser orada, se quiser falar, rezada, repetida, recitada. E é verdade. Creio, eu esqueço que eu tenho que usar o microfone. Mas é por causa da gravação. Eu acho que lá vai ficar bem fraquinho, não sei. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Quando eu estava me preparando para a primeira comunhão, era português antigo. Creio em Deus Padre Todo-Poderoso. Se vocês pegarem literatura bem antiga, vai estar escrito: creio em Deus Padre Todo-Poderoso. Vamos lá. Bem, eu deixei morrer aqui. E agora eu não sei como fazer. Obrigado. Agora eu vou ficar atento. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. Tem uma tradução que fala desceu aos infernos, uma tradução antiga do credo, porque inferno em grego é sepultura.
Então, desceu à sepultura, aqui está, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, e de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos, obrigado, Mê.